Irmãos, se mantém de pé, vamos juntos fazer a 160, 162, 165 e 172. Diz assim a palavra do Senhor: desde o princípio do mundo, as tuas palavras são verdadeiras e as tuas opiniões exatas sobre a vida valerão para sempre. As autoridades me perseguem sem motivo. No entanto, eu respeito a tua palavra mais que as. As tuas promessas são a minha grande alegria, são melhores que encontrar um tesouro. Quem ama o poder tem paz, pode viver tranquilo sem
Nasce
temos uma preocupação como igreja. E como é que nós somos igreja? Como é que nós vivemos como igreja? Os irmãos têm ouvido falar muito, o pastor falar sobre a unidade, vivemos em amor, em oração, buscarmos uns aos outros, para que nós possamos viver esse papel verdadeiro de sermos igreja. E nós temos que pensar de como devemos ser igreja aqui, para que as pessoas lá fora, as que entrarem aqui, as que nos verem lá fora, nos veem como cristãos, como uma igreja. O mundo precisa de pessoas que olhem, que sejam testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. E por isso é que nós sempre enfatizamos: o amor e a unidade é fundamental. O amor e a unidade. Se nós vivemos isso, a palavra de Deus nos garante que Deus está presente e a sua bênção dura para sempre na minha vida, na vida da sua família e na vida da igreja. E eu queria estudar hoje sobre
problemas. Os irmãos vão falar, mas pastor, você vai falar de problema? É porque a vida relata. E nós vamos falar para que esses problemas não aconteçam no nosso meio. Por isso é que a Bíblia registrou. E com isso nós vamos viver então, cada vez uma igreja que esteja procurando ser como Cristo quer. Já pregamos sobre isso, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que esteja testemunhando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Esse texto que o pastor vai falar é o capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós vamos falar hoje só dos primeiros 11 versículos. Na semana que vem nós vamos falar sobre a igreja sendo um corpo. E depois nós vamos falar na sequência sobre como devemos viver nesse corpo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 11, diz assim: com respeito aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir por ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a cada um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito, fé, a outro o mesmo Espírito, dons de curar, a outro o mesmo Espírito, operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Meus irmãos, conhecendo um pouco esta igreja, a igreja de Corinto, para começar, era uma igreja que era dividida, não era uma igreja que vivia unida. Por isso Paulo falar aqui, uns dizem sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Estevão. Então era uma igreja dividida. Olha, o primeiro problema. Uma outra coisa aqui, havia litígio, brigas entre os irmãos. Então tinha uma briga que o meu irmão Raimundo, eu contratava um advogado e processava ele, como se fosse hoje. Litígio, como é que nós podemos adorar a Deus e quer comparecer lá, não resolvíamos entre irmãos como deveria ser. Havia problemas morais, muitos problemas morais lá. Nesse cara que Paulo fala que havia pessoas que viviam de uma forma imoral, porque lá tinha muito templo e havia um templo dedicado à prostituição. E havia muito isso. Parece até os nossos dias, né? Quando vivemos uma imoralidade tão ruim nos nossos dias. Havia dentro da igreja. Havia também na igreja abuso na Santa Ceia. Lembra quando ele fala, olha, vocês vão participar da Santa Ceia e comem de qualquer jeito, não tem uma visão interior se você está preparado para a Santa Ceia. Quer dizer, a pessoa não tinha discernimento das coisas, então havia essas coisas. E era uma igreja que era imatura. Por quê? Porque ela era fraca espiritualmente, porque tinha dons lá, mas os dons, ao invés de unir a igreja, dividia a igreja. Por isso é que o apóstolo Paulo, vendo essas coisas, ele fala assim, olha, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, e isso é para mim e para você, para todos nós. Ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui é no sentido de não ter conhecimento. Sabe, meus amados irmãos, naquela época, como ele vai dizer aqui, eles viviam e cada um achava que deveria
que era transformar. Então, antes eu vivia na sociedade e era cada um para si, não é esse? Cada um para si, Deus para todos. Ele fala, não é assim. O mundo pode pensar assim, como naquela época, mas hoje nós vivemos pensando no próximo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo. Eu tenho que amar aquele que está dentro de mim. A Bíblia fala, eu tenho que amar até o meu inimigo. Eu tenho que ter uma vida realmente de ser luz. Por isso ele fala, antes vocês eram guiados pelos ensinos do mundo. Hoje vocês são guiados pelo Espírito Santo. Então hoje nós precisamos aprender que nós temos que cada vez mais nos voltar para a palavra de Deus, para que possamos estar envolvidos com essa palavra de Deus, para que eu seja um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro. Quando a gente fala de família, a minha família tem que ver em mim um cristão verdadeiro. O meu trabalho tem que ser um cristão verdadeiro. Aqui na igreja eu tenho que ser um cristão verdadeiro. E daqui para fora eu saio para ser sal da terra e luz do mundo. Notaram como há um envolvimento? Um envolvimento pleno. Por isso que a gente fala, a gente é família. Quando eu olho aqui, eu não olho para família tal, família tal, família tal. Eu olho para irmãos amados, irmãos que eu amo e que fazem parte da família da fé. Isso chama-se vidas transformadas. E diz aqui o texto o seguinte, ele vai começar a falar, nós só vamos ter consciência disso se olharmos para a palavra de Deus. E aí ele fala assim, olha, quero que vocês compreendam que quem age é o Espírito de Deus, diz aqui no versículo de número 3. Por isso é que ninguém pode estar aqui na igreja e falar contra a palavra de Deus. Quando ele fala que é anátema a Jesus, é falar contra as coisas de Deus. Sabe o que existia naquela igreja? No capítulo 15, haviam pessoas que não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Está aí no texto, vocês vão ler, lá no capítulo 15. Então havia na igreja pessoas que não acreditavam na ressurreição. Lá quando Paulo fala, ressuscitou, apareceu primeiro para os apóstolos, depois para 400 pessoas, viram ele ressuscitado. E os discípulos, quando ele foi para o céu, mas havia pessoas que não acreditavam. E na igreja nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós acreditamos que Jesus veio, morreu e ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para nos buscar. Só assim é que nós vamos ter um norte. Imagina se eu vir aqui ensinar uma coisa, o João Luiz ensina outra, o Raimundo outra, o William outra, o Robert outra, aí o pessoal onde é que o caminho que nós estamos rumando? Nós temos que rumar no caminho da palavra de Deus, olhando para Jesus.
nos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. É o Espírito Santo que dirige a minha vida, as nossas vidas, a vida da igreja, e ele nos leva na direção de Cristo. Por isso é que nós, como igreja, e fala lá o Hebreus, olhando sempre para Jesus, o Espírito Santo nos leva. O Espírito Santo não cria divisões na igreja. O Espírito Santo não cria grupos na igreja, como aconteceu aqui na igreja de Corinto. O Espírito Santo une a igreja para estar orando para Jesus. Já falei para os irmãos hoje, né? Outras vezes. Que bom seria se nós todos já falássemos assim: não existe mais placa de igreja, né? Nós pregamos a Cristo. E nós nos esvaziássemos em todo o que nós pensamos e olhássemos para Jesus, como o nosso país seria abençoado, não é isso? Mas amor, nós temos visão no nosso sistema. Infelizmente, onde igrejas querem ser melhor do que as outras, onde Deus age mais do que. E nós sabemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, quem é que está lá? O Senhor. Então, as pessoas pensam só em aglomerações, em multidão, mas Jesus fala de 2 ou 3, e eu estarei no meio deles. Olha que maravilha. E quem nos mostra isso é o Espírito Santo. Então aqui fala que é a presença do Deus Trino, da Trindade. A igreja social, a igreja una. Se nós estivermos anunciando que Deus é o Criador dos céus e da terra, de tudo que há, que Jesus é o Senhor da minha vida e é o Senhor da igreja, Ele é aquele que manda na igreja, eu sou apenas seu servo, sou companheiro de Jesus na caminhada. Jesus fala: já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Eu sirvo ao Senhor Jesus com alegria, com todas as minhas forças e todo o meu coração. Eu quero proclamar a salvação e a vida eterna que temos em Cristo Jesus. E eu quero com isso estar dizendo que o Espírito Santo, que eu sou, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter uma vida santa e agradável a Deus, para que as pessoas vejam a luz de Cristo na minha vida. Então eu tenho que buscar, sonda, Senhor, no meu coração. Então a igreja é assim, o cristão é assim. Aí ele fala assim: mas há os dons. E aqui diz como é que ele se manifesta. E ele fala aqui no versículo de número 7, preste atenção: a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso. O Espírito Santo trabalha na minha vida para que eu possa ser bênção para os irmãos, um fim proveitoso. Não é para que eu seja mais espiritual, eu sou mais espiritual do que os outros, mas é para eu abençoar a vida dos irmãos. Como quando Deus chamou Abraão e falou: se tu uma bênção. Então o Espírito quer que eu seja bênção na vida dos irmãos, os irmãos serem bênção na minha vida, nós bênção na vida uns dos outros, para que nós possamos ter essa união. Então, como aqui a gente fala, uns fazem uma parte, outros fazem outra, outros fazem outras, mas todos fazem com um único propósito: nós sermos abençoados. Olha que maravilha, meus irmãos. Por isso é que ele fala da necessidade de nós analisarmos. E depois tem os dons aqui, eu fiz a relação, tem 9 dons. Eu não vou entrar aqui no mérito dos dons. A gente crê na manifestação dos dons do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, senão estaremos negando as Escrituras. E os irmãos sabem que nós temos que ter discernimento para que os dons possam fazer com que haja um aperfeiçoamento, uma união na vida da igreja. Uma união na vida da igreja. E o texto fala isso porque quem dirige a minha vida tem que ser o Espírito Santo. E o dom de Deus manifestar na minha vida, eu tenho que usar para o proveito da igreja. Para o proveito da igreja. Um irmão para mim uma vez chegou: pastor, eu sei que Deus está ouvindo orar pelas pessoas, e elas seguraram e falaram: irmão, vai em paz, Deus te abençoe, Deus te use ricamente nesse dom. Nós precisamos saber. Agora, o que eu não posso querer é impor. Às vezes as pessoas querem impor dons na igreja. Eu quero que esse dom seja, e eu quero me manifestar nesse dom.
que havia lá naquela igreja esta divisão. Eu não quero que haja divisão na igreja de Vila Formosa. Nós conhecemos os dons, nós vivemos os dons. Eles são aplicáveis, mas para que haja um fim proveitoso, não para que haja confusão, para que haja distanciamento, para que haja divisão no corpo de Cristo. E é interessante que, voltando aqui ao versículo 7, visa um fim proveitoso. Por isso é que quando eu tenho um dom, a primeira coisa que eu tenho que falar é: Senhor, o Senhor está me dando esse dom, qual é o propósito para os meus amados, para a minha igreja, para os meus irmãos? No que eu vou ser bênção na vida da igreja com esse dom? Olha que maravilha, meus irmãos. Eu estou colocando no serviço. E ele termina dizendo assim no versículo 11: mas é um só e o mesmo Espírito que realiza estas coisas, distribuindo a um como lhe apraz. Quem é que dá o dom então? É o Espírito Santo. Não é eu que tenho que falar: Senhor, eu quero ter esse dom, eu quero ter esse dom. Isso não é do Espírito, é o Espírito que fala: Gilberto, você vai ter esse dom, você vai ser usado desta maneira para o bem da igreja de Vila Formosa. Isso que eu me submeter. Agora, quando eu chegar aqui e quero impor, o que acontece? Eu começo a confrontar. E quando há confronto, não há ação do Espírito Santo. Por isso é que ele diz assim: ele distribui a cada um como lhe apraz e a cada um individualmente. E eu queria ler com os irmãos ainda o último versículo, vamos encerrar para não me delongar. Efésios 4, versículo de número 15. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, nós somos um corpo, nós vamos estudar a semana que vem sobre isso, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha só, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, meus irmãos. Então, vamos criticar a igreja de Corinto? Não, vamos lamentar. Mas vamos olhar o que aconteceu e falar: não, se isso aconteceu lá, eu não quero que aconteça na minha igreja. Eu estou alertado sobre isso, porque eu quero que a igreja seja um corpo. E nós vamos falar sobre o corpo no próximo domingo, sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti para dizer que somos vidas que foram resgatadas das trevas através da fé em Jesus Cristo, que é o meu Senhor e o meu Salvador. E Senhor, eu quero dizer que eu quero ser bênção no Teu reino, bênção nessa igreja, bênção para a família da fé, bênção onde eu estiver. Que eu seja um vaso de bênção nas Tuas mãos, que nós sejamos vasos de bênção nas Tuas mãos, para que haja sempre união, amor e paz em nossos dias. Por isso, que Tu possas tomar a minha vida, as nossas vidas, e sejamos todos aqueles que vivem uma só fé, em um só Senhor e em um só Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou do reino das trevas para a luz, e por intermédio de quem nós suplicamos que Tu aceites a nossa oração. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar, nos despedindo desse momento de culto, dando esse Espírito do Trino Deus. Vamos estar encerrando o nosso culto.
Que o Senhor